Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele foi, e em dor podia ver o homem condenado a morrer. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus Obrigado, Dileno, obrigado, irmãos, por nos proporcionar essa semana maravilhosa, podendo rever aí o percurso de Jesus. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o julgamento, a via dolorosa e a ressurreição. Compactar os 3 capítulos finais numa meia hora aqui, né? Não vai ser uma missão fácil, mas vai ser possível, em nome de Jesus. O Evangelho de Marcos, eu tenho trabalhado no Evangelho de Marcos,
E Deus tem colocado no meu coração esse tema aqui. Eu peço que vocês orem para que se transforme futuramente no projeto de um livro, né? A última semana de Jesus aqui na Terra, antes de nos resgatar. Vamos abrir a Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 14, especificamente, capítulo 14, irmãos, a partir do verso 43. Jesus ele é preso. Quando ele está no Getsemane ainda, ele é preso. E, de fato, o julgamento de Jesus, irmãos, é um dos casos mais emblemáticos de toda a ciência jurídica. É um caso muito emblemático. Por quê? Porque Jesus foi preso à noite. E ele foi preso à noite e foi levado à casa daquele que o acusava. Então, veja só, eles acusaram, eles sentenciaram, sem que fosse dado direito de defesa. Então, ele foi realmente preso, ele foi declarado culpado e foi condenado. O julgamento civil aconteceu na casa do sogro do sumo sacerdote, na casa de Anás. Caifás era o acusador, né? E o seu sogro começou juntamente com o Sinédrio, 77, 75, alguns de 71 membros, condenaram Jesus à morte. Só que o Sinédrio ele não tinha capacidade legal, jurídica, de condenar alguém à morte. Unicamente Roma, porque eles estavam subjugados a Roma. Roma tinha ali em Jerusalém 3 províncias, que eram dos filhos do grande Herodes, Herodes chamado o Grande. Aquele Herodes que mandou matar Jesus no começo do seu ministério, ainda quando criança. Ele teve 3 filhos, Filipe I, Herodes Antipas, que era o responsável pela jurisdição ali da Galileia, porque em Jerusalém, na região ali de Israel, havia 3 jurisdições. Acima, no norte, era a jurisdição da Galileia. Ficava a cidade de Cafarnaum, a cidade de Nazaré, onde Jesus ali teve uma boa parte do seu tempo. No meio, era a jurisdição de Samaria. E no sul, Jerusalém e mais algumas cidades. Como naquela época da Páscoa, o procurador era assim chamado, procurador ou governador, alguns chamavam de prefeito, ele era um representante do imperador de Roma, no caso Pôncio Pilatos. Então Pilatos ele era responsável por todas essas províncias, e essas províncias eram governadas por pequenos reis ali, né? No caso os 3 filhos de Herodes. Quando foi apresentado de manhã cedo Jesus, e a acusação era de blasfêmia, porque ele havia se declarado Deus, ter poder de perdoar pecados, declarado Deus, o Messias prometido. E também ele dizia que era rei. Se ele falava que era rei, ele estava ameaçando o Império Romano. Então, por essa acusação, levaram até Pilatos. Pilatos aqui, nós percebemos aqui, irmãos, a partir do capítulo 15. Vou ler 2 versos bíblicos para vocês. Logo pela manhã, capítulo 15, verso 1, logo pela manhã entraram no conselho os principais sacerdotes com os anciãos e levaram para que Pilatos o interrogasse. Pilatos, irmãos, ele, por ser governador, por ser procurador de Roma, ele não queria criar uma situação de embaraço entre Roma e Jerusalém. Então, Pilatos, no entanto, na noite anterior, a sua esposa havia sofrido bastante. Ela tinha tido uma revelação, um sonho, de que Jesus ele era um inocente filho de Deus. E ela pede ao seu esposo que não se envolva com o sangue daquele justo. Ela declara isso. E, no entanto, Pilatos ele queria tirar a responsabilidade. Então, Pilatos diz o seguinte: mande ele para Herodes Antipas. Por quê? Herodes é o rei aí dessa província. Então, Herodes é quem tem que julgar. Quando Herodes, que de fato tinha medo de João, porque Herodes, esse Antipas, foi aquele que mandou decapitar João Batista. Por quê? Herodes Antipas tinha um caso com a sua cunhada, que era a esposa de Filipe, o seu irmão, chamada de Herodias, mais conhecida como Salomé. João Batista, irmãos, o que me chama a atenção também aqui, saindo um pouco, mas voltando, é que Jesus chama João Batista
do maior de todos os profetas. João Batista não faz milagre, João Batista não faz profecia, mas João Batista define o erro da mentira. João Batista prega o batismo do arrependimento. João Batista diz: a verdade não é o que você gosta, a verdade não é o que você quer, a verdade não é o que você sente, a verdade é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa era a missão de João Batista. Tem uma linha assim divisória, do certo para o errado, e isso consistia no arrependimento. Voltando aqui ao texto bíblico, irmãos, quando Herodes ele tenta interrogar Jesus, e ele pede que Jesus faça um milagre para satisfazer o seu ego, Jesus fica calado, então Herodes manda Jesus de volta a Pilatos. Pilatos agora, quase desesperado, porque Pilatos era um político, Pilatos queria livrar Jesus, mas queria ficar bem com o povo, sabe? Ele queria, Dileno, agradar Jesus, mas também não queria desagradar o povo. É aquele que tenta, irmãos, existem muitos crentes hoje dessa maneira, agradar gregos e troianos. Como é que eu faço para me agradar aqui Deus e o mundo? Como é que eu faço para me estar em paz com o meu prazer, mas também a minha consciência não me cobrar? Então, Pilatos, ele, de fato, ele olhou para o Sinédrio e disse: eu não vejo nenhum mal nesse homem. Mas eu vou fazer o seguinte, para me agradar a vocês, eu vou mandar espancar ele e vou soldar. Como é que você vê que o homem é inocente e manda bater? Né? Só para satisfazer o ego dos judeus. Ele disse: olha, eu mando bater, eu espanco ele e eu livro ele. Então, os judeus agora, irmãos, coloca Pilatos no seu lugar. Os líderes ali judeus falam o seguinte: se você libertar esse homem, você não é amigo de César, o imperador. Aí ele ficou assim: bom, para mim ter dificuldade com o imperador, é melhor eu resolver aqui. E então Pilatos agora, ele faz a última tentativa, irmãos. Existia um preso, um ladrão, um agitador, chamado Barrabás. Esse agitador, ele havia pregado contra o Estado. Ele queria, na verdade, comandar um grupo de radical e não dar tributos a Roma. O pensamento de Barrabás era esse. Então, Barrabás agora pensou Pilatos: eu vou colocar Barrabás, que é uma pessoa ruim, e com certeza eu vou livrar Jesus. E, infelizmente, nessa sua empreitada, ele se deu mal, porque o povo, ali influenciado pelos judeus, escolheram um ladrão e trocaram Jesus por Barrabás. Barrabás foi liberto e Jesus foi entregue aos soldados. Quando a gente chega aqui no capítulo 15, a gente vê ali que depois que Jesus foi entregue aos soldados, aparece um outro personagem aqui, que é o Simão Cirineu, que carrega a cruz de Jesus. Jesus, então, agora ele vamos dizer assim, colocado no corredor da morte. No corredor da morte, agora, ali, no corredor da morte, ele é negado por Simão. Ele diz que não conhece Jesus, Simão. Ele é deixado por todos os seus seguidores e Jesus agora caminha rumo ao Gólgota. Quando nós chegamos no Gólgota, Jesus agora se depara com mais duas pessoas. Então, sempre que existia a cruz de Cristo, Mileno, sempre que existia a cruz do Senhor, vai existir a cruz da graça, a cruz do convite, mas também vai existir a cruz da rejeição e a cruz da aceitação. Quando nós chegamos no Gólgota, Jesus ali tem dois condenados ao seu lado. À direita, Dimas, à esquerda, Gestas. Gestas olha para Jesus e ele representa a humanidade que não somente blasfema, mas que rejeita até na hora da morte. Gestas olha para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz, salve a você e a nós. Ao seu lado, ele é repreendido por Dimas, que diz o seguinte: nós sofremos a justa recompensa. Você não temes a Deus? Jesus, lembre-te de mim quando chegar no teu reino. E Jesus diz: eu te garanto que você estarás comigo no paraíso. Essa é a maior garantia que nós encontramos em toda a Bíblia. Ela foi dita a um ladrão arrependido. Se Jesus perdoou Dimas, o ladrão arrependido, se Jesus se compadeceu daquele homem,
pode ter certeza de uma coisa, meu irmão e minha irmã. Jesus Cristo tem misericórdia de cada um de nós essa manhã. A cruz de Cristo é uma cruz de graça. A cruz de Cristo é a cruz do perdão. Não se coloque na cruz da rejeição e nem na cruz da indiferença, mas que nessa manhã a cruz da aceitação seja a nossa decisão. A decisão que tomou Dimas no leito de morte, que nós possamos tomar em vigor e em vida nesse momento. Existe aquele risco perigoso que nós podemos cometer, sabe qual? De esperar a hora da morte. Tem gente que pensa assim, dizendo, olha, eu estou muito jovem ainda, eu vou esperar. Mas pode ser, amigo, que você não tenha o arrependimento que Dimas teve, porque requer muito mais fé você se agarrar a Deus na hora da morte do que você se agarrar na hora do momento que você tem a oportunidade. Não espere a última hora, porque pode ser que você não encontre arrependimento na essência do seu ser. A Bíblia deixa muito claro, irmãos, ali que Jesus Cristo perdoou o pecado daquele jovem. E eu quero tratar com você o seguinte, que pecado, irmãos, pecado é perigoso. Porque Jesus Cristo, ele perdoou Dimas, mas ele teve que cumprir a sentença dele. Ele havia pecado contra o Estado, contra Deus e contra a sua própria vida. Então, Dimas foi ali executado, mas ele foi ali transformado. Ele foi batizado pelo poder do Espírito Santo. Saindo um pouco agora do momento da cruz, nós podemos viajar e chegar até a manhã do domingo. Na manhã do domingo, a decepção tomava conta dos filhos de Deus. Eles estavam desapontados, eles estavam com medo, e na manhã cedo, no primeiro dia da semana, o relato santo diz que no capítulo 16 de Marcos, diz que, passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aroma para ir embalsá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Dizia uma às outras, quem nos removerá a pedra a entrar no túmulo? E olhando, viu que a pedra estava removida, pois era muito grande. Entrado no túmulo, viu um jovem assentado, à direita, vestido de branco, e elas ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, vos disse, vocês buscais Jesus de Nazaré, o que foi crucificado? Ele ressuscitou. Por que buscais dentre os mortos aquele que vive? Lembrai o que ele vos disse quando ainda estava na Galileia. Veja só que coisa tremenda, irmãos. Que coisa extraordinária. Os judeus esperavam alguém, irmãos, com a força monetária de Salomão. Os judeus esperavam alguém com a força do exército de Davi. Mas onde está Salomão com a sua sabedoria? Salomão, ele, infelizmente, foi vencido pelo poder da morte. Davi, com seu exército, já não mais existe. Então, Jesus Cristo é muito mais, meus queridos e diletos irmãos. Jesus Cristo, ele é muito mais do que um guerreiro. Jesus Cristo é muito mais do que um monarca cheio de ouro. Jesus Cristo venceu onde todos os patriarcas pararam. Por isso, ele é o meu herói. Porque Jesus Cristo venceu a morte e ressuscitou. Ele está vivo e poderoso. E a ressurreição de Jesus Cristo é a nossa vitória. Aquele que, de fato, venceu o império da morte. Ele é o Senhor da vida. Por isso ele é grande. Ele é grande e ele é poderoso, não porque ele entrou em Jerusalém montado num cavalo. Ele é grande, ele é poderoso, não porque ele teve um grande exército. Ele é grande e poderoso, não porque foi um grande monarca. Ele é grande e poderoso porque ele venceu a morte e ele está vivo. E ao vencer a morte, ele diz para mim e para você, Guilherme, as suas inquietações. Joana, Antônio, Silvio, deixa eu dizer uma coisa para você. A minha vitória é a sua vitória. E você vai vencer. E você vai vencer porque Cristo venceu. Assim como Cristo venceu, a sua vitória ela é extensiva a cada um de nós. O império da morte já não mais existe. A morte ela foi vencida porque o nosso super-herói ele venceu. Eu estava conversando ontem à noite e estava falando para alguns jovens, irmãos, que quando criança eu era, assim, ligado demais no super-homem, sabe? Eu via ele voar, assim, no céu
E eu passei a minha infância olhando para o Superman, o Super-Homem, e só que quando eu comecei a adolescência, eu descobri uma coisa, e foi uma decepção grande para mim, sabe, Dilema? Quando passou uma reportagem com o meu super-herói numa cadeira de roda paraplégico porque caiu do cavalo. Ele caiu do cavalo e ficou paraplégico, mexendo só com a cabeça, e eu fiquei decepcionado com o meu super-herói. Eu disse, poxa vida, ele não voava, ele não segurava um trem, uma queda de cavalo, deixou meu super-herói. E Jesus Cristo, irmãos, ele de fato é grande e é o meu super-herói, porque ele venceu a morte, ele venceu a cruz, e ele dividiu a humanidade antes e depois da cruz. Veja que marcas hoje famosas usam a cruz, usam a cruz. Vejam que a cruz realmente é o diferencial. A cruz, se o navio passa e você vê um navio lá no horizonte, você percebe no mar o símbolo da cruz. Quando o avião passa nos ares, você vê o reflexo da cruz. Se você abrir os braços nessa manhã, você vai perceber a cruz. A cruz que era um instrumento de tortura, a cruz que era um instrumento de morte, passou a ser um instrumento de vida, um instrumento de vitória. Então, Jesus Cristo, ele venceu, por isso ele é o meu herói. E o anjo olha para elas e diz assim, por que vocês buscai dentre os mortos aquele que está vivo? Lembrai do que ele vos disse na Galileia. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que Jesus Cristo não somente venceu a cruz, Jesus Cristo, ele é o meu super-herói, porque ele viveu 33 anos aqui sem pecar. Ele viveu uma vida perfeita. Ele veio dizer a Adão e Eva, vocês podiam escolher não pecar, mas quando vocês pecaram, eu vim resgatar. Eu vim tirar vocês do império das trevas. Eu vim deixar vocês, nessa manhã, no império da graça. Mas não vai ser só a graça. Eu vou levar vocês para o reino da glória, para o meu reino, porque eu posso, porque eu venci. E a minha vitória é a vitória de cada um de vocês. E nessa manhã, meus amados irmãos, eu vos convido realmente a se colocar de maneira solista, se colocar assim, aceitando a Cristo como seu Salvador pessoal. É dele as seguintes palavras, vinde após mim e negue a si mesmo. E aqui está, irmãos, de fato, a missão de cada um de nós. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus Cristo é o nosso Salvador pessoal. Quantos de vocês acreditam que Jesus é o seu Salvador pessoal? Levante a sua mão. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Além de ser o nosso Salvador pessoal, ele quer ser o Senhor da nossa vida. E como Senhor da nossa vida, irmãos, a essência é a seguinte, é cruz. E a cruz, pastor, o que representa a cruz? A cruz representa, de fato, não somente a aceitação, mas a abnegação. Você ser abnegado. Você, de fato, se colocar aos pés da cruz. Você tomar a decisão. Porque o que a irmã tem colocado aí me chama bastante atenção. O que seria de nós, da nossa vida, se não fosse Jesus? Eu não sei nem se eu estaria vivo se não fosse Jesus. Eu não sei como seria a minha vida, mas a minha vida seria uma vida de trevas, seria uma vida de escuridão, seria, quem sabe, uma vida de vícios, seria uma vida desregrada, seria uma vida distante do projeto de Deus. Mas a cruz de Cristo é o símbolo da minha vitória. E nessa manhã, a despeito dos meus pecados, e nessa manhã, a despeito das minhas lutas, eu quero carregar a minha cruz. O que quer dizer isso, pastor? Eu quero tomar a minha escolha. Eu escolho Jesus Cristo. Eu não escolho o meu prazer. Eu não escolho a minha vontade. Não mais os meus desejos, mas que Cristo reine em meu coração. Porque a gente vê um cristianismo hoje, sabe, irmãos, de muita música, muito show, mas pouca abnegação, pouca entrega. Eu quero me entregar a Jesus Cristo. Eu quero que ele seja Senhor da minha vida, Senhor das minhas emoções, aquele que determina o caminho, a verdade e a vida. Crucificado, disse Paulo, estou com Cristo, já não vivo eu, não é a minha vontade,
não é o meu prazer, não é o meu desejo. Eu quero subjugar essa natureza no poder do Espírito Santo. Eu quero pedir transformação. Eu quero que a cruz de Cristo seja o centro da minha vida. Eu quero pautar a minha vida, não assim diz Leodécio, não assim diz o pastor, mas não assim diz o Senhor. Porque Cristo, ele é meu mestre. Eu quero crucificar os meus desejos. Eu quero que a carne, eu quero que a natureza humana, ela seja subjugada no poder do Espírito Santo. Você quer tomar essa decisão nessa manhã? Você quer seguir a Jesus Cristo? Porque você entende que o julgamento dele deveria ser o seu? Porque você entende que a cruz que ele tomou deveria ser a sua? Então eu tomo a decisão de Simão Sirineu, de carregar a cruz que é minha, que são de fato os meus desejos. Eu quero crucificar, eu quero subjugar, eu não quero fazer aquilo que às vezes eu desejo, porque a minha vontade, porque a minha natureza, ela é inimiga da cruz de Cristo. E que a cruz de Cristo seja realmente a minha vitória. Quantos querem tomar essa decisão nessa manhã? Levante a sua mão, feche os seus olhos e vamos conversar com o nosso Deus. Pai Santo, amorável Pai, nós entendemos nessa manhã que Jesus Cristo, ele foi condenado. Nós entendemos nessa manhã que Jesus Cristo desceu até o Gólgota e Jesus Cristo desceu até a sepultura por amor a cada um de nós. Mas nós entendemos que Jesus Cristo, ele venceu e nós queremos vencer porque Cristo venceu. A nossa vitória, Senhor, é a vitória de Cristo. Nós venceremos porque ele é Senhor da nossa vida, porque ele é o nosso super-herói e muito mais do que o nosso Salvador. Nós queremos nessa manhã que ele seja Senhor da nossa vida, direcionando o que eu devo escolher, direcionando a minha escolha, a minha vocação e a minha entrega. Toma, Senhor, cada filho teu em tuas mãos. Nos dê uma manhã de preparação na sua santa e bendita presença. É a nossa, Pai, humilde oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Um abraço muito apertado e nós sempre voltaremos aqui, porque essa sala é o oásis no deserto. Aqui é um lugar de paz. Aqui é onde o fraco fica forte. Aqui é onde o pobre fica rico, no poder do Espírito Santo. Deus abençoe, um abraço apertado e estamos juntos em nome de Jesus, tá? Deus te abençoe, meu irmão.